O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. Só teu amor, só teu amor, só teu amor me faz gastar a vida aos teus pés. Aleluia. Paz a todos, boa noite. O Senhor esteja abençoando aí desde já sua vida, sua casa, sua família. Nós estamos aí mais uma noite aí, mais uma oportunidade juntos para que juntos nós venhamos engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus, do nosso Senhor, aquele que é digno de ser adorado, exaltado, engrandecido, né? Enquanto os cultos estão impedidos, aí nós estamos cada um nas nossas casas, mas unindo a nossa fé, o nosso clamor, colocando as nossas vidas diante de Deus, porque Ele é a nossa única esperança, né? Confiamos completamente no nosso Deus e a nossa vida está escondida, né, nele. Quero cumprimentar cada vida, né, que está aí nos assistindo, né, que você possa ficar aí até o final. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações, né, palavra que eu tenho certeza que não é minha, né, mas é a palavra do Senhor vindo até nós por meio do seu Espírito Santo, né, e que nós venhamos ser aperfeiçoados por ela e moldados, né. Eu quero orar neste momento. Nós vamos ouvir um louvor, né. Enquanto nós estamos ouvindo este louvor, nós vamos orar, né, e eu peço que você ore aí com a sua família, né, na sua casa, né, quem estiver aí perto de você, né, una a fé, sabe? Se unam aí no propósito de clamor, de oração pela sua casa, pela sua família, né, as pessoas que estão aí, né, na sua casa, que você possa já estar clamando a Deus aí, colocando as suas vidas também diante do Senhor, e assim nós vamos orando uns pelos outros, né, para que Deus possa mover abundantemente sobre o seu povo, sobre a nossa vida. Amém? Feche seus olhos aí, né, se una aí com quem estiver na sua casa. Nós vamos orar neste momento aí, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Glorificado e exaltado é o teu nome, ó Pai. Engrandecemos a Ti, Senhor eterno, Te louvamos, Te exaltamos. Tu és o único digno de ser adorado, Tu és o único digno de ser engrandecido. Não há ninguém como Tu, não há um outro Deus, não há um outro Senhor. Tu és o único digno de glória, de honra. Ó Deus amado, e nós unimos a nossa fé, o nosso clamor, ó Deus amado, e clamamos ao Deus Criador de todas as coisas, o Deus dos céus e da terra, o Deus de glória e de poder. As nossas vidas estão em Ti, ó Pai amado, e nós, ó Deus amado, depositamos todas as coisas em Ti, Pai. Deus eterno e santo, eu quero me colocar diante de Ti, assim com a minha casa e como igreja, ó Deus amado, nos arrependendo dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas culpas, todo nível de negligência, de rebeldia, de insubmissão à Tua palavra, às Tuas escrituras, ó Deus. Eu coloco diante de Ti, ó Deus, toda a dureza do nosso coração, ó Deus amado,
Tudo que está em nós, ó Deus amado, que não provém de Ti, que não Te agrada, ó Deus amado, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, ó Deus amado, todo comportamento que é em nós, que não confere com a Tua palavra, ó Pai, nós colocamos diante de Ti, ó Deus eterno, nessa noite, arrependimento, e clamamos, ó Deus eterno, para que o Senhor venha nos lavar, nos purificar de todo mal e de todo pecado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, eu clamo pela minha casa, pela minha família. Nós somos tão carentes de Ti, tão dependentes do Senhor, da Tua graça, da Tua bondade, ó Pai. O que seria de nós, o que seria da minha casa, o que seria da minha família se não fosse o Senhor, a Tua bondade, o Teu amor, Pai. Ó Deus amado, eu clamo pela minha parentela, todos os nossos parentes, eu quero colocar diante de Ti, ó Deus eterno e santo, que o Senhor possa mover sobre cada casa, sobre cada parente, ó Deus amado, avivando e renovando aqueles que estão em Ti, trazendo salvação àqueles que não estão na Tua presença, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa fluir com poder e glória, convencendo os corações, transformando vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Clamo pela comunidade Pedra de Sião, ó Deus amado, a nossa igreja, ó Deus amado, pequena, humilde, simples, ó Deus eterno e santo. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, ó Pai. Mas eu clamo para que o Senhor possa nos capacitar, nos habilitar, ó Deus amado, para levarmos a Tua palavra e alcançarmos os perdidos, ó Deus eterno, que estão ao nosso redor, Pai. Clamo pela Tua igreja estabelecida sobre a face da terra. Ó Deus amado, todos os ministérios, ó Deus amado, comunidades, igrejas, ó Deus amado, denominações, pastores, líderes, ó Deus amado, que têm compromisso com a Tua palavra, com o verdadeiro evangelho, que o Senhor possa fluir poderosamente, ó Pai. Capacita a Tua igreja, desperta o Teu povo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, ó Deus amado, levantar a Tua igreja em glória, com poder, ó Deus amado, e nós venhamos, ó Deus amado, honrar o evangelho verdadeiro, o evangelho da salvação, ó Pai, anunciando Cristo e a Sua obra redentora na cruz, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor esteja nos capacitando neste tempo, ó Pai, de crise, ó Deus amado, para que nós venhamos levantar, ó Deus amado, o nome do Senhor Jesus, o único capaz de mudar toda e qualquer situação, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo para que o Senhor possa manifestar e ministrar uma palavra aos nossos corações. Eu sei, ó Deus amado, que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, ó Pai. Eu não tenho nada de mim, ó Deus eterno, para que eu possa compartilhar, dividir com aqueles que estão nos assistindo. Mas eu creio na Tua palavra. Eu creio, ó Deus amado, na ministração do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Ó Deus amado, que o Senhor traga luz ao nosso entendimento. Que o Senhor venha nos quebrantar e nos transformar por meio da Tua poderosa e abundante palavra, ó Pai. Por isso nós estamos aqui e queremos Te ouvir, ó Pai. Ministra aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, e para a Tua glória. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor. Que o Senhor possa agir poderosamente nas nossas vidas. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos aí, amigos. Livro de Abacuque, Antigo Testamento. Finalzinho aí do Antigo Testamento, livro do profeta Abacuque, amém? Quero cumprimentar cada um que está nos assistindo, amém? Adriana, Deus abençoe sua vida, sua família, Jefferson Andrade, Samuel, todos que estão aí, Elídio, meu sogro, minha família, Júlia, Karina, que está na sua casa, Natan, todos que estão nos assistindo neste momento, que Deus possa abençoar, que nós venhamos ter um tempo juntos aqui, observando a palavra de Deus e vendo o que Deus tem a nos ministrar neste momento, em nome do Senhor Jesus, amém? Livro de Abacuque, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 17, 18 e 19, né? E no final aí da leitura, que você possa manter aberta aí a sua Bíblia aí dentro
assim continuar, acompanhando esse livro e vendo o que Deus tem a ministrar aos nossos corações por meio da sua palavra. Amém? Abacuque capítulo 3, acompanha aí na sua casa, versículo 17, 18 e 19. Amém? O texto diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E aí na conclusão fala para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém? Pode manter o texto aberto, por favor. Nós vamos meditar em alguns pontos importantes aí dentro do livro, né, de Abacuque. Um livro pequeno, apenas 3 capítulos aqui, mas extremamente importante, né? Esse livro ele é citado no Novo Testamento 4 vezes, né? Inclusive pelo o apóstolo Paulo. Mas o livro, de Abacuque ele é diferente dos outros profetas do Antigo Testamento. Nós vamos observando os profetas enquanto nós vamos lendo, e na maioria deles, quase todos, eles se levantam e já trazendo uma palavra de Deus, né? E nós vamos observando Isaías, Jeremias, muitas frases, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Então todos eles se levantam já trazendo uma palavra de Deus, né? Algo direcionado para o Senhor, né? Para a sua nação, para o seu povo. Mas o livro do Abacuque ele começa diferente, né? Ele não começa trazendo uma palavra de Deus ou um direcionamento ou uma cobrança, algo já vindo direto do Senhor. O livro de Abacuque ele começa diferente, ele começa por meio de um questionamento do próprio profeta, né? Então Abacuque ele está não no início do seu livro trazendo uma palavra de Deus, mas ele está questionando Deus, né? Por isso que Abacuque ele é diferente dos outros profetas, embora seja um livro profético, mas ele começa de uma forma diferente, né? Eu quero convidar você a ler comigo aqui o capítulo 1, né, do livro de Abacuque. Logo no começo do capítulo 1, você pode voltar aí na sua Bíblia, e você vai ver que o texto diz assim: peso que viu o profeta Abacuque, o versículo 1 do capítulo 1. E ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver o vexame? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite contenda e litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então Abacuque ele está vivendo um período completamente difícil, né, da nação, né, do povo de Deus, principalmente Judá, o lado, né, de Israel aonde Abacuque está. E a nação está completamente longe da presença de Deus, um povo corrompido, um povo perverso, longe da aliança, longe da lei, longe da vontade do Senhor. E Abacuque, quando ele vê esse período, que muitos dizem que o período de Abacuque é o mesmo período de Jeremias, porque nós vamos ver muitas semelhanças, né, nas reclamações de Abacuque e de Jeremias. Os dois praticamente dizem as mesmas coisas, né? Jeremias ele diz assim: Senhor, por que o Senhor me faz ver essas coisas? E Abacuque ele diz a mesma coisa, né? Por que o Senhor me faz ver a iniquidade?
Jeremias, ele clama a Deus porque ele vê muita violência. Abacuque também, ele fala: gritarei violência, o Senhor não me salva. Então os dois, né, tanto Jeremias como Abacuque, né, e eu particularmente eu acredito que são o mesmo período, né, os dois profetas são contemporâneos, ou seja, estão vivendo a mesma época, o mesmo período. Eles estão vendo uma nação, né, que é chamada nação de Deus, o povo do Senhor, mas eles estão completamente afastados de Deus, corrompidos pela iniquidade, pelo pecado, longe da aliança e, consequentemente, longe de todas as promessas de Deus. O que me chama no começo do livro, as observações, né, e sempre quando eu leio as Escrituras, né, eu tento trazer o máximo, né, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o nosso contexto, aplicar tudo que nós estamos observando na nossa vida, na nossa realidade. E eu vejo que tudo que Abacuque está clamando, ele está questionando, ele está colocando diante do Senhor, isso também se reflete e se repete nos nossos dias. Ele pontua algumas coisas interessantes. E nós vamos ver que isso faz parte também da nossa realidade. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei, tu não me escutarás? Primeiro questionamento, né, a primeira pontuação aqui, que Abacuque ele coloca diante do Senhor, é que ele está clamando, ele está orando. Então o texto nos faz entender que Abacuque, este profeta que nós nem sabemos exatamente de onde surgiu, não há muitos relatos a respeito dele, mas ele está orando, ele está observando o que está acontecendo com o povo, ele está observando a maldade que está no mundo e toda a perversidade e todo o mal que está estabelecido sobre a terra. E ele está clamando, só que ele não está tendo resposta nenhuma de Deus. Então Abacuque, a primeira coisa que ele faz: Senhor, por que eu clamo, por que eu oro e o Senhor não responde? Então isso, o livro de Abacuque, eu acho ele muito interessante, porque muitos dos nossos questionamentos ele coloca aqui no seu livro, né? Por isso que eu disse no começo que o livro de Abacuque ele é muito importante, muito interessante, porque os questionamentos de Abacuque muitas vezes são os nossos, né? Como igreja, como seguidores do Senhor Jesus. Eu, particularmente, né, algumas vezes eu já me peguei nessa pergunta: Senhor, por que nós estamos orando? Por que eu estou orando? Por que eu estou colocando diante do Senhor as minhas súplicas, né? Estou colocando diante do Senhor o meu clamor e o Senhor não está respondendo, não há resposta, né, de Deus. Quantas pessoas hoje, né, nesse exato momento ou na época que nós estamos vivendo, estão clamando por alguma coisa, estão colocando diante do Senhor a sua súplica, mas não está tendo resposta, né? A primeira pontuação de Abacuque é essa: Senhor, até quando? A grande questão aqui é até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder, né? Talvez essa seja a sua oração, talvez seja essa o seu questionamento, né? Estou orando, estou clamando, mas não há resposta, não há nenhum nível de manifestação de Deus em favor do meu clamor. Então muitas vezes nós nos pegamos, né, diante disso. A primeira coisa que ele diz, a segunda coisa: gritarei violência. Então o ambiente de Abacuque era um ambiente de violência, né, de muito mal-estar, né, de muita confusão, de muito conflito. Então Abacuque ele estava vivendo um período completamente complicado, né, na sua realidade. Ele estava orando a Deus, não tinha resposta. Ele estava gritando violência. Traz aquele sentido, né, de alguém que está vendo o mal sendo estabelecido, a violência, né, de uma forma muito abundante. E essa violência aqui, não é a violência de nenhum inimigo externo, mas é a violência do próprio povo de Israel, entre eles, né, se guerreando, confronto entre si. E ele fala: e você não me salva? Não há salvação do Senhor. Terceiro questionamento de Abacuque, né? Por que o Senhor me faz ver a iniquidade? O que dá a entender dentro desse texto aqui é que Abacuque era um homem de Deus. Ele tinha um coração voltado para o Senhor.
Ele tinha uma vontade de ver a nação sendo restaurada, Deus agindo poderosamente, as pessoas sendo transformadas. Ele está falando, eu não consigo ver a maldade. Por isso que Abacuque ele é bem semelhante a Jeremias. Porque os dois estão vendo todo o caos e tanta violência acontecendo. E eles falavam assim, eu não aguento mais ver essas coisas, né? E isso é interessante, trazendo para a nossa realidade, para os nossos dias. Quantas pessoas estão sofrendo, vendo, né, tudo que está acontecendo no mundo. As pessoas estão angustiadas, estão aflitas. E aí coloca o pensamento em Deus, né? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Aonde está Deus? Muitas pessoas se perguntam, né? Aonde está Deus quando o caos está estabelecido na terra? Aonde está Deus quando as coisas ruins estão acontecendo? Abacuque ele está questionando tudo isso. Por que o Senhor me faz ver tanta iniquidade, ou seja, tanto pecado na terra, e ver o vexame? Ele estava vendo tantas coisas ruins e fala, Deus, eu não aguento mais ver essas coisas, eu não suporto mais observar todo o mal que está acontecendo. Ele continua dizendo, ainda no versículo 3 do capítulo 1, há também quem levante contenda, quem causa divisão, litígio aqui. E aí ele fala, por esta causa a lei ela está frouxa, a sentença nunca sai. Olha como esse texto nós conseguimos aplicar perfeitamente. A Bíblia ela é tão tremenda e ao mesmo tempo tão atual, né? Abacuque provavelmente ele viveu um período 600 anos antes de Cristo aproximadamente. Então tem esse texto que nós estamos lendo aqui de Abacuque, ele tem no mínimo 2.600 anos, né, que viveu, que surgiu esta história, o período de Abacuque, e ele também se reflete, se repete nos nossos dias. O mal ele está tão forte na sociedade, a maldade está tão estabelecida que ele diz assim, a lei ela se afrouxa. Não existe uma lei que seja justa, que seja rígida, que seja de fato uma lei verdadeira. A sentença nunca sai. Na conclusão do versículo 4, o ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. Ou seja, tem pessoas de bem no meio da justiça, sabe, juízes, promotores, né? E eles querem trazer um juízo justo. Só que os ímpios oprimem tantos eles são tão oprimidos pelos ímpios que a sua justiça ela sai pervertida. Até os homens bons, né, que existe na nossa política, né? Os homens bons que existe no alto escalão da nossa sociedade, da política e dos controles públicos, até os bons eles sofrem porque eles querem exercer justiça, mas eles são oprimidos pelos maus, e nós sabemos que isso acontece. Tem pessoas de bem que entram no meio da política, que entram nos poderes, né, de justiça do país, determinados e interessados em fazer coisas boas, mas no meio há tanta perversidade, há tanta maldade, há tanta opressão, há tantas pessoas cercando, oprimindo os bons, que até o que eles fazem muitas vezes não são aquilo que de fato deveriam fazer por causa de tanta opressão. Então, basicamente, Abacuque ele está falando assim, os questionamentos dele. Eu estou orando e Deus não está respondendo. Há violência, mas o Senhor não está salvando ninguém. Estou vendo iniquidade, estou vendo vexame, a destruição e a violência está diante dos meus olhos. Tem pessoas que estão levantando contendas e separações. A lei não funciona, e até os bons estão sendo atormentados e não conseguem exercer um bom juízo. Então, basicamente era isso que estava acontecendo no período de Abacuque. Tudo o que era contrário à vontade de Deus estava acontecendo. E o primeiro clamor dele era que Deus não respondia. Só que o que me chama a atenção dentro do capítulo 1, se você acompanhar comigo, Deus ele começa a responder a partir do versículo 5. Então quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, muitas vezes, ou na maioria, ou todas as vezes, nós queremos que Deus responda rápido às nossas orações. E nem sempre Deus responde de forma rápida. Nem sempre Deus
ele responde no momento ou na hora que eu espero. Isso fica muito evidente no livro de Abacuque, né? Deus, ele tem o seu tempo, ele tem a sua hora, e mais do que isso, ele tem a sua forma de responder e a sua forma de agir. Isso fica tão forte no livro de Abacuque, quando você lê o versículo 5 do capítulo 1, acompanhe comigo. O texto diz assim: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis se vos for contada. Ele diz assim, Deus, ele começa a responder a Abacuque aqui no versículo 5 do capítulo 1. Ele diz assim: olha para as nações, olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque eu vou realizar nos seus dias, no seu período, uma obra tão gloriosa, uma obra tal, que se alguém contasse para você, você não iria acreditar. Então Deus, ele começa respondendo a Abacuque dizendo essas palavras, eu vou fazer uma obra no meio de vocês, que vocês vão ficar maravilhados, que se alguém contasse para vocês, vocês simplesmente não iriam acreditar. Quando nós estamos orando a Deus, estamos clamando por uma resposta do Senhor, imagine comigo, você está orando a Deus, clamando por alguma coisa. De repente Deus, ele responde para você assim, assim como respondeu para Abacuque: eu vou fazer uma obra tão grande, eu vou fazer uma obra tão sobrenatural na sua vida, no seu meio, no seu tempo, na sua época, que se alguém contasse para você, você não iria acreditar. Se nós ouvíssemos uma resposta assim de Deus, é claro, nós ficaríamos completamente alegres, satisfeitos e ansiosos pela resposta do Senhor. Peraí, uma obra grande, uma resposta tão tremenda, que se alguém contasse, eu nem iria acreditar, de tão grande, de tão maravilhosa que será a resposta do Senhor. Mas qual é a resposta do Senhor para Abacuque? Qual foi o desfecho que Deus trouxe sobre os questionamentos e sobre a oração que Abacuque fez? Versículo 6 do capítulo 1. Acompanhe comigo. Porque eis que eu suscito, algumas versões, levanto os caldeus, as traduções mais modernas, os babilônios, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir os moradores das suas ruas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Olha que palavra. Pensa comigo, Abacuque, ele está orando a Deus, vendo toda a maldade do mundo, toda a perversidade, tudo que está acontecendo de ruim, de mal, e ele começa a clamar a Deus. Senhor, o Senhor não me responde. Senhor, eu estou orando e não há resposta. Senhor, o mal está levantando. Senhor, a violência está absurda. Senhor, os juízos não são perfeitos. Ninguém anda debaixo do teu querer, da tua vontade. Nada acontece segundo as Escrituras. E ele está orando. Quando Deus responde, Deus fala assim: eu vou fazer uma obra grandiosa dentro do que você está falando, Abacuque. Eu vou responder. E qual é a resposta de Deus? Versículo 6. Eu vou levantar os caldeus, ou os babilônios, contra vocês. Eles vão vir a uma nação amarga, apressada, que marcha, possuindo toda a terra para destruir tudo. Uma nação horrível e terrível. Então qual foi a resposta do Senhor? Você está vendo o mal? Você está vendo a calamidade? Você está vendo a violência? E qual é a minha resposta? Vai vir uma nação perversa e vai acabar com tudo isso que você está vendo. Eles vão destruir tudo. Ou seja, a resposta de Deus não era a resposta que Abacuque estava querendo ouvir nem de longe. Abacuque queria que Deus viesse e acabasse com a violência, acabasse com o vexame, acabasse com as divisões, acabasse com as guerras, acabasse com tudo aquilo. E Deus falou assim: eu vou levantar uma nação extremamente poderosa, eles vão vir contra vocês e vai devastar tudo, vai acabar com tudo. Ou seja, o que Abacuque queria era justamente o oposto do que Deus estava para fazer nos seus dias. Deus falou: eu vou fazer uma obra maravilhosa no meio de vocês. Qual é essa obra maravilhosa que Deus prometeu fazer? Levantar uma nação para destruir a nação de Israel, para acabar com o seu povo.
sabe, para devastar aquela sociedade. Então, de uma maneira bem simples, né, e bem clara, para nós entendermos o livro do profeta Abacuque, nem sempre Deus responde no tempo que nós esperamos, né, nas nossas orações e no nosso clamor, e na maioria das vezes a forma em que Deus trabalha não é a forma em que nós esperamos, né? Deus nem sempre age do jeito que eu espero. Deus nem sempre se manifesta da forma em que eu estou imaginando, né? Da forma em que eu estou clamando. Abacuque, ele clamava por resposta, Deus respondeu, e a resposta de Deus não era que Abacuque imaginava no seu coração, naquilo que ele esperava, né? Isso trouxe, é claro, mais conflitos, né, para o coração do profeta Abacuque. Por quê? Os babilônios, ou os caldeus, né, que é a minha versão aqui, eles eram uma nação que dominava o mundo, né, na sua época. A Babilônia foi o primeiro grande império a dominar o mundo, né, na sociedade. Praticamente todas as nações estavam debaixo do seu poder. Por isso que o texto fala que eles se apressam, né, sobre a largura da terra, ou seja, em todo o espaço da terra. Os babilônios, os caldeus, eles dominavam, eles entravam numa nação, devastava, matava quem queria, queimava tudo, destruía e manifestava o seu poder. Então era um povo muito mau, muito ímpio, muito perverso. E Abacuque, quando ele ouve Deus responder dessa forma, ele pensa assim, peraí, eu estou orando a Deus, eu estou clamando ao Senhor, e Deus, ele está dizendo para mim que ele vai levantar um povo pior do que nós, para trazer juízo sobre a nossa vida. É claro que é difícil nós entendermos isso, se nós formos pegar todo o contexto, principalmente do Antigo Testamento, Deus, ele tem formas tão diferentes, da nossa mentalidade de agir, de trabalhar. Nós temos tantas dificuldades, de entender Deus, e eu acredito com toda a sinceridade do meu coração, nós sempre vamos lidar com esses conflitos, relacionados à forma em que Deus trabalha, o jeito que Deus trabalha. O exemplo, quando nós olhamos a nossa realidade, o que está acontecendo hoje no mundo, o que está acontecendo hoje no contexto social geral, a gente fica pensando assim, como que Deus está reagindo, ou como que Deus permite que essas coisas aconteçam? Deus não está vendo, Deus não está agindo. Você vê que casa perfeitamente com os questionamentos de Abacuque. E dentro do contexto de Abacuque aqui, Deus, ele pega uma nação pior, do que os próprios judeus. Abacuque estava vendo o mal no meio do seu povo, e de repente Deus está falando, eu vou levantar um povo pior ainda, um povo mais ímpio do que o que você está vendo, e eles serão os meus instrumentos, para trazer juízo sobre a nação de Israel, que era o povo de Deus na época. Então Abacuque, ele olha tudo isso, e ele faz mais algumas perguntas a Deus. Um exemplo, ainda no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, acompanhe comigo. Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o pusestes, ó tu, ó rocha, e fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e o vexame não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem de forma muito má, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ou seja, ele está dizendo assim, a nação de Israel, eles são menos pecadores do que os caldeus. Como que pode o Senhor permitir que os caldeus venham a afligir mais ainda o seu povo? Eles são piores do que nós. Muitas vezes nós estamos olhando pessoas boas, Esse é o questionamento de Abacuque aqui. Nós olhamos na nossa época, nós olhamos na nossa sociedade,
E nós enxergamos pessoas que são boas, pessoas que têm um bom coração, pessoas que querem ajudar o próximo, pessoas que não pensam em fazer o mal para ninguém. E essas pessoas também sofrem com aquilo que está acontecendo. Ou seja, num contexto de calamidade geral, sofre o mal e sofre o bom. Sofre aquele que serve a Deus e sofre aquele que também não serve ao Senhor. Todos sofrem quando o mal ele é estabelecido sobre a terra. Só que Abacuque não entendia essas coisas. Ele fala, como é que pode o Senhor que é tão santo, o versículo 12 e 13, o Senhor que é tão puro de olhos, que não podes ver o mal, que o Senhor não pode viver no meio do vexame, né? Isso é uma grande verdade. O Senhor que não contempla e não permanece no meio da perversidade. Como que o Senhor pode ver uma situação dessa acontecendo? Um povo pior do que nós, fazendo com que nós venhamos sofrer ainda mais, né? Nós pegamos o contexto até mesmo do nosso Brasil, nós podemos aplicar isso no contexto da nação. A nação ela sofre por causa de políticos corruptos, né, de autoridades perversas, homens que só pensam no mal do povo, homens que vê a sociedade passando fome e eles estão tirando ainda aquilo que seria para salvar a sociedade. Eles trazem mais ainda para sua vida e roubam aquilo que é do pobre, roubam aquilo que é do faminto, tiram daquele que não tem nada. Então quando nós olhamos essas coisas e sabemos que isso acontece, a nossa mentalidade dá um nó e nós pensamos assim, aonde está Deus nessa situação? Deus vai agir quando? Deus vai se manifestar de que forma? O próprio texto, né, o próprio livro, ele vai nos dar a resposta. No capítulo 2, acompanhe comigo, Abacuque ele tem uma postura extremamente interessante, que me chama muita atenção, porque ele não sabia por que essas coisas acontecem, por que Deus permite o mal, por que Deus demora para responder, por que Deus ele age de forma que no nosso entendimento parece ser injusto, às vezes Deus age de uma forma que aos nossos olhos e na nossa mentalidade parece ser injusto, mas no capítulo 2, Deus começa a responder segunda vez a Abacuque. E ele diz assim no capítulo 2, Abacuque dizendo, mentalidade e pensamento de Abacuque, que eu acho que se isso estiver em nós, se nós tivermos essa postura, a nossa forma de entender Deus, ela vai começar a mudar. E ele disse assim, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for questionado. Então Abacuque, ele não sabia definir as formas de Deus trabalhar, mas ele falou assim, eu vou estar atento, eu vou estar alerta, eu vou estar vigilante, eu vou estar observando as coisas que vão acontecer daqui para frente, a forma em que Deus vai trabalhar daqui para frente, para que eu possa responder quando eu for questionado a respeito de tudo que está acontecendo. Olha que posição interessante de Abacuque. Eu vou me colocar em guarda, em fortaleza. Eu vou me colocar como se ele estivesse dizendo, eu vou me posicionar em cima dos muros, nas guaritas. E eu vou ficar só observando as coisas que vão acontecer, para que eu possa entender, o que Deus tem a fazer nos nossos dias. E aí no versículo 2, do capítulo 2, Deus ele responde pela segunda vez a Abacuque. Abacuque ele tem os seus questionamentos no capítulo 1, Deus responde, mas a resposta de Deus não é o que ele queria ouvir. Ele continua perguntando, o Senhor é santo, o Senhor é puro, como que o Senhor pode agir dessa forma? E aí Deus ele responde a segunda vez, capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu, segunda resposta do Senhor, e disse, escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará.
Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Deus aqui ele começa a responder. O que Deus me chama muita atenção na resposta do Senhor é que ele fala assim para Abacuque: o que eu vou te mostrar, né, as coisas que que eu estou dizendo que vai acontecer, você pode escrever nas tábuas de pedra e coloque em lugares bem visíveis para que todos possam ver, até aqueles que passarem apressados, correndo, para que todos entendam, sabe, que o que eu estou dizendo vai acontecer fielmente, mesmo que demore, né? Versículo 3, mesmo se tardar, espera. Então já o que me chama a atenção dentro da resposta de Deus é que Deus ele está dizendo de uma maneira bem clara para Abacuque: o que eu vou dizer, o que eu falo, o que eu coloco na minha palavra, certamente vai acontecer, não vai falhar. Deus ele não errou em nenhuma das suas profecias. Tudo que está relatado até os nossos dias em relação à vontade do Senhor e a sua santa palavra ministrada até nós, Deus não errou em nada, Deus não esqueceu de nada, Deus não falhou em nada. E ele fala para Abacuque: pode escrever, porque vai acontecer. Por isso que a palavra de Deus está nas nossas mãos, né? Garantia de que tudo isso vai acontecer. Ele está dizendo: escreve, bem legível, para que todos saibam, para que todos vejam, até os mais apressados, né? Ele fala: se tardar, espera, né? Ou seja, compensa esperar a resposta de Deus, compensa esperar o retorno do Senhor, a palavra de Deus ministrada aos nossos corações. Ele fala assim: porque certamente virá e não tardará. O coração desse povo está inchado, né? Eles não são retos diante de mim, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. Esse texto é tremendo, porque Deus está falando: Abacuque, você está vendo um mundo destruído, você está vendo um mundo perverso, você está vendo um mundo mau, você está vendo o caos, você está vendo a calamidade, mas tudo isso é necessário e você vai viver da fé. Você vai viver crendo em mim. Você vai viver crendo na minha resposta. Você vai viver crendo na minha restauração e naquilo que eu tenho a fazer futuramente. O que isso quer trazer aos nossos corações? A nossa vida ela não pode ser baseada naquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos. Porque o justo viverá da fé. Nós vivemos da fé. Nós não vivemos pelas coisas que estão acontecendo neste mundo, né? Todos esses dias, né? Desde que surgiu essa pandemia, nós estamos sempre batendo nessa tecla. A nossa convicção, a nossa esperança não está nos governantes, não está no final desta pandemia, não está nada disso, porque nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista, né? A fé ela é convicção de coisas que nós não estamos vendo, né? Mas acreditamos que vai acontecer. Não estão diante dos nossos olhos, mas nós acreditamos que Deus vai manifestar. O justo ele tem que viver pela fé. E nós estamos vivendo um período nos nossos dias, nós estamos vivendo um período na nossa realidade, que a única posição que nos resta, a única forma de viver que Deus coloca como possibilidade para as nossas vidas é viver pela fé, é viver crendo em Deus, é viver confiando no Senhor, independente daquilo que esteja acontecendo, independente daquilo que os nossos olhos estejam observando ao longo da nossa sociedade. O justo viverá da fé. E isso vai se tornar cada vez mais forte, né? Jesus, quando ele estava relatando a sua escatologia, né? Mateus capítulo 24, que para quem me conhece e sabe que é um dos textos que eu mais gosto, né? Que é o texto mais completo que fala das últimas coisas. Jesus ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui Deus está falando para Abacuque, a alma está inchada, eles não são retos diante de mim, ou seja, o mal está estabelecido de forma plena no meio da sociedade, mas vocês precisam viver pela fé.
Vocês viviam, não tem outra forma, não tem outro meio. Né? A única possibilidade que nos resta para vivermos neste mundo e na situação que nós estamos presenciando e tudo aquilo que ainda tem para surgir daqui para frente é viver uma vida de fé, é viver confiando no Senhor, é viver por fé e não por vista. Mas aí tem a segunda pergunta de Abacuque não está ainda completamente respondida, né? Porque ele fala assim: se o Senhor é santo, se o Senhor é perfeito, se o Senhor é justo, por que que os maus, né? Por que que os ímpios, né? Por que que os homens perversos deste mundo a vida segundo a sua própria vontade e não acontece nada? Talvez essa seja alguma das suas perguntas e dos seus questionamentos a Deus em relação ao mal. Por que que os homens maus, perversos, que não servem a Deus, que não têm amor pelo próximo, eles vivem uma vida de maldade, de impiedade, de impureza, de roubo, de tudo que você possa imaginar, e não acontece nada com eles? Também para Abacuque, no capítulo 2, e eu quero rapidamente com os irmãos, deixa eu ver a hora aqui, para nós encerrarmos, que Deus, eu já quero nós vamos ler alguns pontos aqui, mas assim como Deus respondeu para Abacuque, se essa é a sua pergunta, é o seu questionamento, eu já quero responder para você. Deus não vai deixar impune nenhuma impiedade desses homens perversos que estão neste mundo, que não se entregarem a Cristo, que não se renderem ao Evangelho da salvação, que não colocarem as suas vidas diante do sacrifício de Jesus na cruz. Todos eles serão julgados perfeitamente, plenamente pelo nosso Deus, porque o próprio Abacuque fala: você é perfeitamente santo, Deus. Como que o Senhor pode aceitar uma situação dessa? Como que o Senhor pode aceitar? E Deus, ele começa a responder. E eu quero meditar com vocês aqui em 5 respostas que Deus ele dá a Abacuque aqui no capítulo 2, que são chamados 5 ais de Deus sobre a impiedade, sobre a maldade que acontece no mundo. No capítulo 2, no versículo 6, acompanhe comigo, ele diz assim: não levantarão, pois, todos esses contra ele uma parábola, Ou seja, Deus ele vai trazer uma ilustração para que ele possa entender o que Deus vai fazer. E um dito agudo contra ele dizendo: ai. Guarda bem essa expressão, sentimento de dor, de sofrimento, um ai, algo extremamente cruel. Mas isso está vendo, este ai está vindo do Senhor sobre aqueles que cometem impiedade e maldade na terra. E Deus ele coloca isso de uma forma bem clara. Ele diz assim: ai daqueles que multiplicam o que não é seu. Olha a primeira coisa que Deus colocou. Abacuque, ele está vendo a sociedade e ele observou algumas coisas aqui, que nós já lemos, os maus, a autoridade, os juízes, os homens que têm poder sobre a sociedade, eles oprimem o pobre e eles tomam o que é do pobre, ou seja, o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico à custa do pobre. E aí Deus fala assim: ai daquele que multiplica o que não é seu. Então, quando nós olhamos para a nossa sociedade e ficamos revoltados com os nossos políticos, ou seja lá quem for, e você vê que eles estão cada vez mais ricos e aquele dinheiro e tudo que eles estão usando é nosso, e nós não temos o que fazer, nós não conseguimos brigar, nós não conseguimos não conseguimos haver de volta aquilo que é da sociedade. E nós não precisamos nos preocupar com isso. É claro que isso traz tristeza, traz angústia, traz uma revolta, mas Deus vai julgar tudo isso. Ele fala: ai daquele que multiplica o que não é seu, ou seja, aquele que está tomando para ele aquilo que não lhe pertence. Deus está falando: eu vou julgar. Por isso que a Escritura ela diz com muita clareza, quando Deus ele fala que dele é a vingança, minha é a vingança, diz o Senhor. Então não sou eu que
manifesto vingança, não é a igreja, não é você que fala assim, eu vou me vingar dos maus, eu vou me vingar dos perversos. Nós não podemos ter o nosso coração voltado para essas coisas, porque quem vai julgar, quem vai condenar, quem vai vir com peso, quem vai vir com força é Deus. Deus está falando, ai daquele que multiplica o que não é seu, daquele que está pegando do pobre, daquele que está escravizando, daquele que está oprimindo, seja lá quem for, político, pastor corrupto, seja lá quem for, não interessa. Deus está falando, eu vou vir com força, eu vou trazer resposta, e a resposta de Deus é o ai, ai daqueles. Então, ai daquele que multiplica o que não é seu. Então, trazendo de forma pessoal, se eu estou multiplicando os meus bens com aquilo que não me pertence, e não há um arrependimento em mim por causa disso, e não há uma mudança de vida por causa disso, Deus ele deixa bem claro, eu vou vir e eu vou resolver essa questão, eu vou trazer juízo, e o juízo de Deus ele é pesado. Vamos avançar, versículo 9, ai daquele que ajunta em casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Bens mal adquiridos. Deus ainda está tratando toda essa questão de injustiça, de impiedade. Versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Ele está falando, ai daquele que edifica um lugar, que conquista coisas à custa de derramamento de sangue, sabe? Destruindo pessoas, acabando com famílias, Então, às vezes você pega, sei lá, várias questões, alguém que tem um interesse de construir uma família, e à custa disso destrói outra família, acaba com os bens de outras pessoas, destrói vidas. Deus está falando, eu também vou julgar cada uma dessas causas. Tudo isso será tratado, tudo isso será julgado, tudo isso será manifesto. Eu vou trazer juízo. Versículo 15, ai daquele que der de beber ao seu companheiro, enganar o seu próximo. Ele está falando no sentido de você embriagar o seu próximo, para que você possa usufruir daquilo que é dele, roubar, tirar, prejudicar. Deus está falando, eu também virei. E aí o último, para nós memorizarmos os juízos de Deus, versículo 18 e 19, que aproveitará a imagem de escultura, que esculpiu aquele que o fez, e a imagem de fundição que ensina mentira, para que aquele que o construiu confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, olha o versículo 9, a madeira aqui, ai daquele que diz ao pau ou a madeira acorda, e a pedra muda, desperta, pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Qual é o último ai que Deus coloca aqui? Ai daquele que confia num pedaço de madeira ou numa pedra esculpida, e essas pessoas dizem a essa escultura, ou de madeira ou de pedra, acorda, desperta, ou seja, deposita a sua fé em aquilo que não é o Deus verdadeiro. Deus está falando, eu também vou julgar, eu também vou julgar. Você pode até não concordar, você pode até não concordar com o que eu estou falando, mas é escritura, é palavra de Deus. Deus está falando, ai do perverso, ai do maldoso, ai do ímpio, ai do pecador, ai do que judia do pobre, ai do que rouba daquele que não tem, ai do político corrupto, ai daqueles que exercem leis maldosas, mas ele está falando, ai daquele que confia naquilo que é madeira, naquilo que é pau, naquilo que não acorda, naquilo que não ouve, naquilo que não vai despertar nunca, porque não tem espírito nele. O texto está falando, não passa de pau, não passa de pedra. Ele está falando, se você colocar a sua fé nisso, eu venho também contra você, e eu vou exercer juízo. Então é uma palavra pesada, mas é Deus falando. Ai daqueles que colocam a sua fé num pedaço de pau ou num pedaço de pedra, dizendo desperta. Ele está falando, isso pode te ensinar em alguma coisa?
Eis que está coberto de ouro. Você pode pegar uma escultura, sabe, sei lá, de ouro, de prata e falar, que bonito, eu vou depositar nisso a minha fé. Eu vou clamar para que isso venha me responder. Deus está falando, não tem espírito nele, e ai daqueles que colocarem a sua fé nisso. Eu venho também contra eles, diz o Senhor. Então, é palavra de Deus. E aí quando Abacuque, ele vê a resposta de Deus, é claro, o seu coração se alegra, e aí no capítulo 3, e nós já vamos encerrar, Abacuque ele faz uma oração em forma de cântico, ou um cântico em forma de oração. O capítulo 3 ele é como se fosse um salmo, né? Uma oração, mas em forma de louvor, de adoração a Deus. A oração do profeta Abacuque sobre forma de cântico, né? Ou em forma de louvor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da tua misericórdia. Então Abacuque falou, ouvi a tua palavra e fiquei com medo, temi, respeitei a tua palavra, porque ele falou, todos os clamores de Abacuque Deus respondeu. Senhor, eu estou clamando e o Senhor não está respondendo. Deus falou, eu vou responder, pode ficar sossegado. Sem dúvida nenhuma eu vou trazer resposta para o meu povo. Só que a resposta de Deus não era aquilo que ele queria ouvir. Deus está falando, eu vou julgar o meu povo, eu vou corrigir. Então o mal, quando ele se manifesta na terra, né, para nós entendermos o livro de Abacuque como um todo, quando o mal ele se estabelece na terra, Deus ele tem basicamente dois propósitos, né? Ou principais propósitos de Deus: corrigir o seu povo, né? Que está fora da sua presença, que está andando fora da sua palavra, que não estão obedecendo às escrituras, que não têm uma vida direita diante do Senhor. Então todos aqueles que pertencem ao povo de Deus, mas têm uma vida de desobediência ao Senhor, a calamidade vem para corrigir, né? Então quando Deus ele permite que essas coisas aconteçam, o livro de Abacuque nos ensina que Deus vem para corrigir. Deus permite, Deus está falando, se você for ler todo o contexto, os babilônios estavam alcançando todas as nações, eles estavam devastando tudo. E por que eles não entravam na nação de Israel? Uma nação pequena, minúscula, comparado com a Babilônia. A Babilônia era extremamente maior do que Israel. E eles não entravam lá. Por quê? Porque Deus não deixava. Deus impedia. E aí o povo começou a andar segundo a sua própria vontade, desobedecendo a Deus, não andando conforme a palavra do Senhor. O que Deus fez? Tirou a mão. Nós temos um jargão de crente, né? Uma frase que nós crentes costumamos usar muito, né? Deus vai pesar a mão, né? Com certeza você já deve ter ouvido isso, né? Você está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? Está andando segundo a sua própria vontade, Deus vai pesar a mão. Mas na verdade Deus não precisa pesar a mão sobre ninguém. A grande questão aqui é Deus retirar a sua mão. Porque enquanto Deus estava com a sua mão sobre Israel, a Babilônia não entrava. Era a nação que dominava o mundo todo, mas não entrava em Israel, porque a mão de Deus estava lá. Eles começaram a andar segundo a sua própria vontade, ou seja, quando eu penso que eu posso andar do jeito que eu quero, fazendo o que eu quero, no tempo que eu quero, tudo que vem na minha cabeça eu vou fazer, não importa a palavra, não importa a vontade de Deus, aí o que Deus faz? Deus ele retira a sua mão, só isso. A única coisa que aconteceu aqui é Deus retirar a sua mão. Quando Deus retirou a sua mão de proteção, de guarda, os caldeus eles vieram e devastaram tudo, né? E aí Abacuque ele começa a entender tudo isso e ele fala: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Eu temi porque o Senhor vai julgar todo mundo. Por que Abacuque temeu? Porque o Senhor vai julgar toda impiedade, todo pecado. Deus ele vai trazer juízo sobre tudo isso. Então, o que resta para nós nos nossos dias? Ouvir a palavra do Senhor e temer, né? E viver esta palavra, mesmo que esteja longe do entendimento, mesmo que nós não venhamos compreender exatamente a forma de Deus agir,
sabe, Deus ele é justo, Deus ele é perfeito e ele vai agir com justiça em todos os seus juízos. É por isso que quando chega na conclusão do livro, que é o texto que nós lemos no começo, ele diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, versículo 17, né, do capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Abacuque ele está dizendo, as coisas podem piorar ainda mais, né? As coisas podem ficar ainda bem piores do que já estão, né? Na mentalidade de Abacuque. Por quê? Porque Deus está trazendo juízo, Deus está tratando com o seu povo e Deus está julgando os maus, os perversos, os ímpios, né? No mesmo tempo que Deus traz juízo para uns, Deus traz correção para outros, né? E ele fala, mesmo que isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, né? Então a calamidade ela pode vir, os juízos do Senhor pode acontecer no meio da humanidade, mas Deus já falou, o justo viverá da fé, ou seja, nós conseguimos mesmo em meio a tudo isso, nos alegrar em Deus, porque Ele é a nossa salvação, né? Então Deus é aquele que nos salva, a nossa salvação está garantida nele e isso é a nossa alegria. Não importa o que possa acontecer daqui para frente, nós temos um Deus e ele é a nossa salvação, né? Mas que nós nunca venhamos esquecer de todas as advertências que Abacuque ele traz aqui na sua palavra, nas suas profecias, né? Deus está vendo o mal, Deus está vendo a impiedade, Deus está vendo o pecado, Deus está vendo tudo isso. E uma hora, e ele falou, não vai tardar, ele vai vir e vai julgar tudo isso. Mas o justo viverá da fé. Amém? Eu quero deixar esta palavra ao seu coração, que Deus continue abençoando a sua vida. Nós vamos orar mais uma vez. Eu quero orar juntamente com você, eu quero agradecer por cada vida, amém? Lidiane, minha prima lá de Jacareí, Deus possa abençoar você, seu esposo, né? Sua família. Silvio, Ministério Gerando Vida, Deus te abençoe, amigão. Você continue juntamente conosco aí, clamando a Deus. Cristiano Ramos, Deus abençoe você, esposa, filha. Josias, grande amigão, Deus te abençoe, profeta, nós vamos estar orando junto. Bruno Roberto, Deus te abençoe, meu amigão, vamos estar orando junto. João Ronaldo, não sei se você está na Bahia ainda, mas mesmo estando longe de nós aí, amigão, vamos estar orando junto. Você na Bahia, nós aqui. Jomar, amigo lá da Roganas, Deus te abençoe, e todos que lá trabalham, Bruna, e a sua família. Higino, amigão da Gerdau, Deus te abençoe. Nós vamos estar orando junto. Pastor Aparecido, meu pai. Adriana, todos que estão aí, nós vamos orar uns pelos outros, né? Jefferson Andrade, Elídio, Claudete, Elisângela, Júlia, Karina, Karen, Natan, e todos mais que estiverem aí, nós vamos estar orando neste momento, né? Coloque agora a sua vida, principalmente dentro do texto, né? Se você vê que você está longe da palavra, e observando, né, o profeta Abacuque, você vê que a sua vida não está alinhada com o que Deus está requerendo de você, antes que venha o juízo de Deus, né? Se arrependa dos pecados, se arrependa de tudo isso, né? Para que esses ais de Deus não venham sobre a sua vida, né? David Soares, Deus te abençoe, sabe? Para que você possa verdadeiramente viver uma vida de fé e escapar, né, de tudo aquilo que Deus vai trazer como juízo sobre a humanidade. Amém? Mais uma vez aí, una a sua família, nós vamos orar. Eu estou aqui com a minha família e você vai orar aí com a sua, sabe? Pega, sabe? Junta a sua família e nós vamos orar juntos aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos. Aleluia. Pai amado e santo, Deus Todo-Poderoso, eu quero, ó Deus amado, te agradecer por esses momentos em que nós passamos juntos aqui, pela tua palavra poderosa, abundante, tremenda, que foi ministrada aos nossos corações. Eu clamo para que esta palavra ela venha trazer um resultado na nossa vida,
para que esta palavra ela venha mudar a nossa história, para que esta palavra possa trazer salvação, ó Deus amado, às nossas vidas, à nossa família, à nossa parentela. Ó Deus amado, o livro de Abacuque é um livro de questionamentos, de perguntas, mas é um livro de